Falando aqui a história da primeira cadeia pública aqui de Santa Cruz Cabrália. Até o final do século XVIII, aqui funcionava a casa de câmara e cadeia. Tudo funcionava no prédio. A parte de cima era a Câmara Portuguesa, era a Intendência e o Tribunal do Júri. Antes de prender aqui embaixo, eram julgados lá em cima, teve o júri. Aí na parte da frente era uma Câmara Portuguesa, uma Intendência. E quem governava esse local aqui foram os intendentes. Então a Câmara era portuguesa, portanto era intendência e intendente. A nossa Câmara Municipais hoje na nossa cidade são prefeito e prefeitura, que não mudou muita coisa também não. Na parte de baixo aqui funcionava a cadeia dos homens. Os homens eram presos de vista para o mar. Não tinham as construções lá na frente. Mesmo eles presos aí dentro, eles podiam ver o mar, via toda essa liberdade aqui fora. Só que não era um privilégio, uma coisa boa. Pelo contrário, era uma tortura psicológica. Eles presos, vendo a liberdade e não podendo usufruir. Aí era torturado psicologicamente. As mulheres era por adultério. Adultério era crime. Devido a esse tipo de crime, elas ficavam presas no fundo, sem janela, total escuridão. Muitas rezanas para pagar os pecados que cometiam e para ver se saíam primeiro que os homens. Mas era uma cadeia pública até o ano de 1772, é a data dessa construção, século XVIII, funcionava como casa de câmara e cadeia. O prédio foi construído com pedra, barro, areia, óleo de baleia e osso de baleia. Antigamente não tinha cimento, o óleo era para dar liga-massa. O osso dava consistência, fortalecia a massa e substituía o cimento. Temos as paredes e duas grades de ferro lá dentro, são originais. Porque o piso eles trocaram, colocaram tijolos, era de barro batido. As grades aqui da frente também trocaram, que o salito do mar corroeu, era ferro, colocaram de madeira. E trocaram também o telhado. Antigamente as telhas eles faziam nas coxas dos escravos e das escravas. Eles não tinham as formas, eles pegavam o barro morno e moldavam na coxa. Devido à grossura de cada coxa, as telhas saíam diferentes, desiguais. E lá surgiram duas expressões, duas origens. Feito nas coxas e colonial. Feito nas coxas porque as telhas faziam nas coxas, não tinham padrão, então de qualquer forma, realmente uma coisa mal feita. E essa telha nossa, que é a telha colonial, ela surgiu do período da colonização brasileira. Aí muitos usam os termos, feito nas coxas, colonial, muitos sabem a origem de onde veio, muitos não sabem, mas veio daí. Apesar que essas não são originais mais não. E hoje não pode visitar por quê? Porque o prédio está interditado para reforma, por isso está ficando fechado, vai fazer uma reforma. O madeiramento, o cupim estragou, aí está cedendo, aí eles interditaram para reforma, por isso não está sendo aberto ao público. Aqui do lado, aqui mostra o prédio, como é que estava todo o original. Não foi nem incendiado, mas foi abandonado. Abandonado entre 1966 e em 1981 restauraram o prédio. E agora já está precisando de reforma. Mas estava todo original, as grades de ferro, as telhas das coxas e o piso, que não aparece aqui que o mato tinha tomado conta. Mas é isso aí sobre a casa de câmara e cadeia. Agora nós vamos para a igreja. A padroeira dessa igreja, nós vamos conhecer agora, é Nossa Senhora da Conceição. Foi no dia 8 de dezembro que eles comemoraram aqui a festa. Agora as missas celebram aí todo domingo, às 8 da manhã, mas hoje vai ter missa, a partir das 7 horas da noite. Tem casamentos, tem batizado, essa igreja funciona, ela está ativa. A igreja, os portugueses só construíam com uma torre, é uma torre e um sino. Eles não construíam a igreja de duas torres não. Se colocasse duas torres e dois sinos, o rei de Portugal, eles cobravam o imposto e considerava-se uma igreja de duas torres e dois sinos. Com uma torre e um sino nesta forma aqui, assim não era considerado uma igreja e nem pagava imposto. Assim era considerado uma capela, uma construção inacabada. Devido a ser uma capela, não pagaria os impostos. Foi daí que surgiu o Brasil, a malandragem e a esperteza para não pagar. Sonegações de imposto, que isso aí veio de muito tempo. Então se tivesse duas torres, o imposto era maior. Uma igreja e pagava imposto, com duas torres era igreja e tinha que pagar imposto. Com uma torre era uma capela, uma construção inacabada, e devido a ser capela não pagava imposto. Aí surgiu o Brasil, a malandragem e a esperteza para não pagar, pessoal.
Isso aí veio de muito tempo. Só que o jeitinho aqui não é brasileiro não, o jeitinho aí é português. Eles que trouxeram, eles construíram. Os brasileiros só aperfeiçoaram muito bem, mas o jeitinho é português. Essa cruz está simbolizando aí o cruzeiro da igreja. E embaixo da cruz tem um ovo. Essa bola eles colocaram aí em homenagem a Colombo. Cristóvão Colombo, ele colocou um ovo em pé, mostrando como ele acreditava que a forma da terra era arredondada. Outros achavam que não, que era uma planície. Então Cristóvão Colombo é primeiro de que a ciência. Com certeza, né? Aí em homenagem a ele colocaram esse ovo aí. Isso aí é um globo, está simbolizando a forma da terra redonda. Agora, se for entrar na igreja, tem que pôr máscara. Máscara, cadê a minha máscara? Acho que eu nem trouxe a máscara. Vai lá, Vida, pegar a máscara. Cá? Tem não? Aí tem. Só que eu ganhei de presente. Lá dentro da igreja eu te mostro e conta a história. Vem aqui, vem aqui. Aqui está o padre aqui da nossa paróquia. Aqui. Bom dia. Aqui é o padre aqui da paróquia aqui. Nossa Senhora da Conceição. Bom dia. Aquela santa lá no meio, que é a padroeira, que é Nossa Senhora da Conceição. Inclusive, ela é destaque no Brasil inteiro. Ela foi a padroeira do Brasil até 1640. Atualmente, a padroeira do Brasil está aqui, Nossa Senhora Aparecida. Essa é a padroeira do Brasil. Essa aqui é a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Mas antes era Nossa Senhora da Conceição. Missas acontecem aqui nesse altar. Como eu falei, hoje vai ter a missa a partir das 19 horas, 7 horas da noite. Aqui também há casamentos, há batizado, então a igreja funciona, ela está ativa. Só que os portugueses realizavam missas aqui na igreja em latim. Eles ajoelhavam lá em frente à imagem e de costa para os fiéis. As missas eram assim. Quer dizer que eles ficavam ajoelhados e de costa para os Os fiéis. fiéis e de frente para a imagem, ajoelhado até o... Mas isso era no século XVI, por Isso, aí. século XVI até século XVII. Agora não, as missas é aqui, ó. O padre fica virado para o público, Fica assim. os fiéis. Agora, o púlpito era para o sermão, porque eles não queriam dar sermão de costa, não. Aí eles queriam ficar de frente, aí entravam aí dentro, ficavam de frente para os fiéis para dar sermão. E também eles não queriam dar as costas à imagem, então ficava assim, ó, de lado para a imagem, de frente para os fiéis. Portanto, entravam dentro dos púlpitos para dar sermão. Hoje não usam mais, esse fecharam, tiraram a escada que era por fora. O daqui manteve aberto, nós temos a escadona, que vai lá na torre, lá no sino, chega no coral e tem acesso ao púlpito, apesar que não usam mais. Essa igreja aqui hoje, ela é a quarta igreja mais velha da costa do descobrimento. Essa é do ano de 1715, do século XVIII. Essas paredes são originais, foram construídas de pedra, barro, areia, óleo de baleia e osso de baleia. O suporte do púlpito também é original, pedra de Recife, Recife de Coragem, e as imagens. Isso é do século XVIII, do ano de 1715. Agora, o telhado eles trocaram, não são as telhas das coxas dos escravos, essas aí são telhas de forma. Trocaram madeiramentos em geral. Então o telhado não é original mais, né? Não, as telhas das coxas dos escravos já foi substituída por essas. Aí a telha de forma. As paredes, as imagens, o suporte do púlpito é original. São originais. As paredes, eles faziam assim de quase 1 metro, era por causa dos ataques dos canhões. Aí uma base dessa conseguia suportar o impacto da bala do canhão e o pessoal se refugiavam dentro dos monumentos. A espessura dela era quase 1 metro? Quase 1 metro, uns 90 centímetros. Olha lá. Tá. No fundo da igreja nós temos um cemitério, que era uma tradição, a igreja, o cemitério e a passagem por dentro da igreja. O pessoal antigamente, na vida daquelas pessoas, na morte, não acreditava não. Eles acreditavam numa passagem para outra vida, passar dessa vida para outra. O nome do cemitério que está aí no fundo era chamado de Passal, a passagem era de dentro. Agora fecharam e abriram uma aqui do lado, agora é por fora. Mas a passagem era para dentro da igreja. Dentro da igreja, dá pra gente ver as duas, depois te mostro. Aí funciona, tá ativo, só que não enterra qualquer um. No cemitério, só enterram quem tem jazigo, eles não cavam cova, põem no mesmo túmulo, são pessoas da mesma família. O cemitério até hoje é pequeno, muitos morrem de velhice, a terra aqui é sadia, as pessoas duram bastante, não tem pressa para morrer não.
Só que as datas aí eles vão trocando, nós temos datas até Entendi. 2021. Então é isso aí sobre essa igreja aqui. Aqui dessa igreja também tem alguém sepultado nela, não? Tem dentro da igreja, tem os intendentes. 3 intendentes foram enterrados dentro da igreja. Só eram os importantes, os padres, os donatários e os intendentes. Aí tem 3 intendentes, foi o capitão, Domingos da Cunha Machado. Mas, peraí, esse capitão, ele veio na esquadrilha de Pedro Álvares Cabral, não, né? Ele já era mais, ele é depois, né? Depois, já tá. no século XVII e Já século tá. XVIII. Já não era do século XV, não, já era do século XVII ou XVIII. 200, 300 anos depois. Ah, entendi. Era por isso que era chamado de intendente. Depois de intendente, aí veio os prefeitos. Mas tem o capitão, Domingos da Cunha Machado, Ernesto Gomes Marinho e a mãe dele, Dona Maria da Cunha Machado. 3 intendentes enterrados aqui. Só que lá no fundo, enterra deitado na horizontal, e dentro da igreja era vertical, eles enterravam em pé para não ocupar espaço lá dentro. Por isso eram enterrados assim. Eu não sei, mas alguém diz que a missa de 7 dias foi criada através dessa igreja ou não? Através desses que morreu, dos intendentes. Sim, parece que morreu um filho dela depois, morreu, né? E ela foi 7 dias depois de desgosto e tristeza. Aí que surgiu a missa do 7º dia. Muita gente não sabe disso, né? Muitos não sabem, porque o que acontecia? Os pais morreram pelos filhos num período de 7 dias de tristeza e desgosto. Entendi. Essa missa começou com os portugueses antigamente e até hoje ela faz parte da igreja católica. Então é isso aí sobre a igreja. Vira, tem um dinheiro, pega aqui, acho que tem 5 reais, bota de oferta da igreja. Pega minha carteira, você tem aí? Pega minha carteira. Agora nós vamos no 3º ponto, que é umas ruínas que fica aqui ao lado da igreja, que nós não contamos história, mas contamos lenda. Eu vou contar 3 lendas sobre ela. Inclusive, como ela está em ruína, vou te mostrar também uns pedaços de osso de baleia misturado lá no meio da massa. Inclusive dá pra gente ver tudo isso. Obrigado, padre. Aqui ao redor é um vilarejo, seguindo aqui para cima é os bairros onde nós moramos. Após essa casa branca aqui já começa todos. Essa casa também aí, ela é antiga também, né? Ela é do tempo do século XVIII por aí, né? É. Agora, o mais antigo são aquelas ruínas que nós vamos lá, que eu vou te contar 3 lendas. Essa ali nós não conta a história não. O órgão de turismo aqui da Bahia cita ela lá na placa como ruína desconhecida. Não há um documento que comprova o que poderia ter sido aí no passado. Ah, tá. Não tem essa documentação. Mas os historiadores, pesquisadores, moradores antigos e nós contamos lenda. Há 3 lendas. O Pedro Vaz de Caminha não deixou na carta dele sobre isso. Não, essa aqui não. Ele relatou porque sempre ele deixava nas cartas, mas aqui ele não... Essa aí é uma ruína desconhecida. Chega para o nosso lado. Para muitos olhos, os barcos ficavam pesados e fixo a água. Peso e equilíbrio para um barco não. Olha só, a primeira lenda, 1504. Foi logo no início do Brasil, 4 anos depois, os portugueses chegaram, tentaram construir aqui uma escola. Eles queriam catequizar os índios, queriam ensinar a língua dos portugueses para os índios, porque a comunicação era ruim, era um gesto, era um arcaico, latim contra indígena. Até aí tudo bem, tentaram fazer logo aqui uma escola. Só que não deu certo não, porque houve um romance, uma índia e um português, eles se apaixonaram. Os índios se revoltaram, queriam matar o português, estava namorando a índia. O português era Diogo Álvares Correia, a índia Bartira, apelido da índia Inayá. Aí o que aconteceu? O português deu um tiro pro alto com arma de fogo, tocou fogo no álcool, espantou os índios. Os índios apelidou o português de Caramuru. Os índios não tinham conhecimento. Não, nenhum. Nem com arma e nem com álcool. Nem com álcool. Aí chamou ele de Caramuru. Caramuru significa o homem do fogo e Deus do trovão. O barulho da arma, os índios pensou que fosse o barulho do trovão. O fogo que ele tocou no álcool, os índios pensou que fosse na água. Aí o português abusou, falou que toca fogo até no oceano. Os índios com medo, deixou ele embora. A índia apaixonada foi atrás nadando e morreu afogada. Aí houve a revolta, os índios derrubaram essas 2 partes que estão aí no chão e não deixaram construir a escola. Essa aí é a primeira lenda. Olha o Chicão aí. Chicão tá ali. Olha. Ei, Chicão. Chicão tá ali, vai. Chicão tá aí, sim. A primeira lenda, essa aí, ó, 1504, essa escola. Agora teve um alemão que estudou, tá até o nome dele lá na placa e a data. O príncipe por cima, o Maximiliano. Esse alemão,
ele esteve aqui em 1815 numa expedição científica. Aí ele estudou essa estrutura aqui, ó, durante um ano, até 1816. Depois de um ano de estudo, o alemão acabou comprovando que poderia ter sido aqui no local, era residências. Ou poderia ter sido aqui uma casa paroquial, por estar próxima à igreja, a casa do padre, segundo o alemão, ou que senão a casa dos intendentes, da época do pessoal que tinha um poder aquisitivo. Só que nós observamos assim uma estrutura inacabada. Acredito eu que nenhuma delas foi concluída, nem a escola, nem a casa do padre e nem a casa dos intendentes. Porque desde quando não se constrói uma coisa, não registra. Quando não há um registro, não há uma história, nada verídico, mas fica aqui as lendas, aonde a fumaça com certeza fogo, pode ter sido que eles tentaram construir qualquer uma delas no meio do caminho. Mas o relato certo que ia ser um colégio. Assim, uma construção inacabada. Inacabada. Uma das lendas é essa da escola. Podia ser uma casa de morada ou podia ser outras A coisas. escola. É. Agora, olha o osso da baleia aí, ó. Todos esses pedaços assim, ó, triturados no meio da massa, são ossos de baleia. Era eles que davam consistência, era isso aí que fortalecia a massa. Era como se fosse a nossa brita, vamos supor assim. Barro, areia, o óleo, pedra eram indispensáveis. Tijolo, um português, que esses tijolos traziam de Portugal. Esses tijolos vinham na embarcação. Na embarcação, no lastro, para navegar, e tinha que vir com peso, vinham com pedra, vinham com tijolo. Mas voltaram com ouro e pau-brasil, né? O material ficou aí e usaram para construir. Então é isso aí sobre essa ruína aqui. Fotos de cada casal. Depois quando o outro rapaz chegar, eu tiro de todo mundo junto. Tá? Olha as paredes, inclusive eram assim, ó, era por causa dos ataques dos canhões, aí uma estrutura dessa. Esses buracos, ele foi feito, já foi feito com esses buracos, né? Foi porque era para fazer um andame, para levantar a parte de cima. Ele botava o madeiramento e ia subindo a parte de cima. Esses buracos não era para eles ter visão de alguma coisa não, né? Estava em construção agora. Agora nós vamos por aqui. O cemitério está aqui no fundo, as passagens eram de dentro, fecharam e abriram uma do outro lado. Aqui vou te mostrar aqui a cidade. Vira, segura sobre, aqui que eu vou mijar ali. Fala sobre o passeio. Vai filmando ele aí, pode ir acompanhando. Aqui vou mostrar a cidade aqui do alto, fala sobre o passeio que nós temos, passeio de Coroa Alta. Passeio de 3 ilhas, vai no meio do mar conhecer o Parque Marinho de Coroa Alta. Tem uma coroa de areia, as piscinas naturais e dá para ver alguns peixezinhos coloridos, Coroa Alta. Depois volta para o rio, aqui dentro é um rio. Parando em Santo André, que é uma vilazinha que está aqui do outro lado. Lá é parada para almoço, o pessoal almoça e curte a praia. E subindo o rio, chega a Ilha do Sol, que é um banho de lama. Eles falam que é uma argila medicinal, que é bom para a pele. Onde nós temos vários tipos de doces caseiros, cocada baiana, coqueiro erótico, coqueiro dos mentirosos, a piroga do Cabral e a caminhada ecológica. Aí o passeio sai 10 horas da manhã, volta 4 horas da tarde, é um passeio do dia inteiro, tá R$80 pessoa um passeio desse. Então daqui dá pra gente ver tanto o passeio quanto a balsa. Além desse passeio, tem as balsas para atravessar os carros. Os carros vai Santo André, que é a vila que faz Santo André, onde a Santa foi campeã em 2014. Muito lindo a vista. Viu? A passagem do cemitério é aquela lá, fecharam de dentro e abriram agora por fora. É aqui que é o rio. O nome do rio aí é João de Tiba. Do lado de lá que é o... Mas esse rio João de Tiba, ele é uma homenagem a alguma coisa? É uma homenagem a um português. Ele foi pescar aí, a canoa dele virou e ele morreu afogado. Aí, em homenagem ao português, João, que era João de Tiba, deram o nome ao rio. Aí a alta para atravessar aquela vila lá do outro lado, que é o Pá. E de lá, pode chegar até Dalmonte, onde é outra cidade, a 50 km. Portanto, é na balsa ou no passeio de barco, que é Coroa Alta. Tá vendo aquela coroa de areia lá no meio do mar? Ali é Coroa Alta. Lá onde a vista pode alcançar, onde as ondas vão quebrando. Ó. Vê se minha câmera alcança lá. Lá é onde tem a... Ah, tô vendo. Tá vendo? Tem tá uma, longe. tem barco. tem uma área lá que não tá coberta do mar, não. Então, ali- é Não, é areia. a coroa de areia. Às vezes quando sai daqui, né? Aqui atrás tem um guia. Poxa, Aqui ali é o barco do passeio, o barco volta muito. Aí ela vem por aqui. E aqui embaixo é a cidade, que é Santa Cruz
Cruz Cabralha, e lá que os portugueses desembarcaram em 1500. Tem uma ponte chamada de Monte Pascoal. Desembarcaram no dia 26, né? 24 de abril. Primeiro, 22 de abril, eles avistaram o monte. Chamaram de Monte Pascoal porque estava na época da Páscoa, 22 de abril de 1500. Isso foi em Prado. Prado está situado esse monte. Eles avistaram, só que eles não conseguiram desembarcar porque tem muitas pedras e isso impediu as naus, as caravelas a atracar. Os portugueses vieram subir no litoral e acabaram desembarcando aqui em Coroa Vermelha. Em 24 e 25 de abril, os portugueses desembarcaram e deram 3 ilha de Vera Cruz, que eles pensaram que fosse uma ilha, terra de Santa Cruz, acreditaram que aqui era terra firme, e o terceiro era o Brasil, após a conclusão não era uma ilha, mas sim um continente. O Brasil vem em homenagem à madeira, o pau-brasil, esses os nomes. Ilha, terra de Santa Cruz, Brasil. Hoje a cidade boa é Santa Cruz Cabralha, que eles chamaram Cabralha, em homenagem a Cabral, que entra em Santa Cruz. A primeira missa do Brasil também foi celebrada em Coroa Vermelha. O padre foi Frei Henrique Soares de Coimbra, em 26 de abril de 1500. Lá tem 2 cruzes para visitar. Tem a da primeira missa, tem a dos 500 anos, tem um comércio, um museu e tem o índio, que é o Pataxó, que neste instante eu vou te falar a língua do índio, também fizemos curso de índio, que é em Patiurã. Agora nós vamos chegar debaixo daquela árvore, vou te falar sobre o sítio arqueológico, onde os arqueólogos fizeram escavações. Aí tá bonito, E aí, Chicão? Vou te mostrar ali também o caminho por onde os portugueses andavam quando eles moraram aqui em cima. Agora vou falar sobre esse cercado aí com essas telas verdes, que era onde tinha um casa, um sítio. Aqui onde nós estamos, até lá o estacionamento, toda essa parte verde aí cercado, virou-se um sítio arqueológico. Isso em 2000, nos 500 anos do Brasil. Aí teve que fazer a escavação. Fizeram escavação aí. E arqueólogo veio de Salvador, Bahia e de Santa Catarina do Sul. Eles escavaram. E o material que encontraram? Encontraram peças antigas, várias louças. E aqui eram casas. Os portugueses encontraram os alicerces. Aí dentro tem as fundações, as bases. Aí tem essas louças, telhas, essas coisas, né? Tijolos. Mas nada de valor. Ou... Não, o que encontraram, moedas, selo de carta, botões, chaves, de dentes, chaves também. de casa, né? Louças, tudo em casa, tudo em pedaço. Os arqueólogos encontraram aqui, que é onde cercaram, que virou o sítio arqueológico, que eram casas. Antigamente, os portugueses, eles estavam com o sítio alto. Para eles estarem no alto, era um ponto estratégico. A visão, né? Justamente, mas os anos passaram, os ataques diminuíram, eles também optaram por morar lá embaixo, abandonando a vila. E a vila que esteve aqui no povoado, elas caíram, desabaram. Só em 2000, os arqueólogos escavando, que eles encontraram alicerces, fundações e várias peças antigas que foram encontradas aqui. E quando os portugueses moraram aqui em cima, o caminho deles era por aqui, ó. Fizeram essa escadaria, que são 200 metros de escada. Era uma trilha, era um caminho que tinha de barro, era por aqui que o português subia e descia. Agora eu vou falar a língua do índio, para encerrar a apresentação. O índio é o Pataxó, a língua é Patiurã. Só que eles não falam a mesma língua não. Muda de tribo, muda de língua, é igual sair de um país para outro, é outro idioma, outra etnia. Mas aqui nós só temos o Pataxó. Se falar moça bonita indígena, Jocana Baixu. Fala moça feia, Jocana Baicá. Homem bonito é Cacuçu Baixu. Homem feio, Cacuçu Baicá. Baicá é feio, Baixu é bonito, Cacuçu é homem e Jocana é moça. Menino é Quitoco. Menina é Quitoque-ré. Quitoco, menino, Quitoque-ré, menina. Deus é Tupã. Sol é Raiô. Lua é Gessi. Ita é pedra. Comida é mangute. Cachaça é caiboca. Dinheiro é caiambá.
Gente ruim é caco sacar. Gente boa é caco sair. Caco é gente, sacar é ruim, sair é bom. O viado é manãe. Em 1500 era usado para o animal, para o bicho. Agora não, nós usamos para da cidade, que se evoluíram muito, os animais estão em extinção. Mas falar manãe é viado, tanto um quanto o outro. Se falar aueiro é obrigado, aueiro. E tiangô é tchau, empatiuhan, tiangô. Então essas são algumas das palavras indígenas. Essa aqui é a nossa história, a minha apresentação. Não sei se gostaram, mas costumo perguntar. Se gostaram das informações, quando chegar lá na cidade onde mora, pode comentar lá com os amigos, com as amigas, se gostaram. Se não gostaram e tiver inimigos, conte que assim o pessoal vem iludido. E aqui nós não estamos nem não, aqui nós trabalhamos o mundo inteiro, sem fazer diferença de pessoas. Quanto mais gente vier nos visitar, que gosta de ouvir a história, para nós que vive dela é melhor. E se não tiver inimigo, ó, guarde o segredo, que assim a gente trabalha também. E seu nome? Meu nome é Marcos. Marcos Santa Cruz Cabralha. Isso, informante de turismo.